Agora a conexão no finalzinho do nosso farol de hoje com o Cláudio Bontorin. O Cláudio hoje vem trazendo uma abordagem interessante a respeito da mudança da metodologia da divulgação de dados sobre a Covid aqui no município de Limeira. Interessante comentário do Cláudio que será feito a partir de agora. Cláudio, bem-vindo ao nosso farol. Um abraço. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Rede SIC, pelas redes sociais, Facebook e YouTube. De fato, eu particularmente, pelo trabalho que eu vinha fazendo na tribuna, os gráficos que a gente vinha produzindo semanalmente com o movimento diário, fiquei um tanto quanto que preocupado com essa metodologia, que resumiu-se a apenas um gráfico na segunda-feira, sempre na segunda-feira subsequente. Então, no caso, para a gente que circula aos sábados, se eu continuar com os gráficos no sábado seguinte, eu vou estar com os dados completamente defasados. E eu acredito também, Beto, que a população acompanhava muito de perto essa evolução da pandemia em Limeira, e ficou um tanto quanto que assustada ao ver que a prefeitura não está mais divulgando esses dados diários. A gente vai controlando, se você entra na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e procura por Limeira, você acha, mas é outro tipo de metodologia, é outro tipo de publicação, assim como no Ministério da Saúde, em alguns casos defasados. Então, eu entendo que, mesmo com a involução dos casos de Covid em Limeira, de internações, com o fim da atividade na Unidade de Referência de Coronavírus, a URC, que está completando seu ciclo hoje, a partir de amanhã, vai ter apenas 20 leitos de UTI Covid à disposição do SUS, mas sem ser referência. Cada hospital vai cuidar dos seus próprios pacientes, cada grupo médico, né, cada grupo de medicina privada vai cuidar dos seus próprios pacientes. Mas eu acredito que por mais algum tempo poderia dar continuidade, porque a impressão é que pode passar para o limeirense, para a opinião pública, é que a pandemia acabou. E ela não acabou, Beto, a gente sabe que ela não acabou. Então, eu acredito que houve uma precipitação. Eu sempre cobrei algumas informações, desde que nós começamos a ter os primeiros dados da pandemia, por exemplo, o número de pessoas isoladas nas residências, isso nós nunca tivemos. As regiões da cidade onde se concentrava o maior número de casos para as pessoas terem o conhecimento, e com essa não divulgação diária, que as pessoas acompanhavam, inclusive pelo site da prefeitura e através das redes sociais, que muita gente ia publicando diariamente as tabelas, pode ficar uma falsa impressão de que a pandemia acabou. Concordo plenamente. Claro, nós tivemos aí a participação da Natália, estão havendo aberturas de muitos setores, mas os protocolos são mantidos, o uso de máscara, aliás, né, Cláudio, cada vez menos presente nas ruas, né, Cláudio? Exatamente, isso a gente percebe diariamente. As pessoas que estão fazendo caminhada ou correndo, embora seja difícil você manter uma máscara numa atividade física, mas você percebe muito isso na cidade. As pessoas caminhando com a máscara na mão, no braço. Ontem, por exemplo, no jogo da Argentina e do Brasil no futsal, o técnico da seleção argentina estava com a máscara no pulso. Eu percebi aquele objeto estranho, a hora que eu assisti, que eu vi que ele estava bem no close da câmera, eu vi que a cara dele, até porque ele está conversando com os jogadores, mas as pessoas estão seguindo esses exemplos, e a gente sabe que as pessoas seguem esses exemplos, Beto. Eu fico preocupado com isso, que dê uma falsa impressão
de que a pandemia acabou. Essa é uma preocupação que a autoridade sanitária, o agente público, o agente político deve ter também. Eu concordo, Cláudio, plenamente, viu? Embora, claro, nós estamos há 2 anos, praticamente 2 anos, falando sobre isso, né? Quase, né? Há quase 2 anos, mas essa sensação de fim da pandemia só prejudica. Cláudio, para a gente fechar, ontem tem a participação do Luciano Hang também, muita discussão, debate na CPI da pandemia. O que dá para a gente resumir dessa figura? A figura é uma figura folclórica, né, Beto? Se tornou uma figura folclórica, o estilo, o bufão, né, o bobo da corte, mas eu acho que foi uma tremenda de uma furada o Renan Calheiros insistir na convocação do Luciano Hang, porque ele trouxe algumas informações que vão fazer parte do relatório e são importantes. Mas ele tripudiou durante toda a sessão dos senadores. Até eu estava ouvindo um comentário hoje pela manhã que as cascas de banana foram jogadas lá na sala de reuniões e os senadores pisaram e escorregaram. Então, ele é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de comunicação. Ele tem uma postura de quem usa muito as redes sociais, por isso ele tem muitos seguidores. Então, ele acabou aproveitando da situação para fazer a sua própria propaganda pessoal, né? Quando ele disse que não era negacionista, explicou a questão do falecimento da mãe dele, aí ele entrou um pouco em contradição também, ele foi pego assim meio que de surpresa com as questões. Mas não foi assim um depoimento que acrescentasse muito. Para quem gosta de uma boa diversão, até que foi interessante. Para quem gosta de diversão, também tem outras atrações também, né, Cláudio? Vamos dizer assim. Exatamente. Isso aí, tá bom. Exatamente. Valeu. Cláudio, amanhã, sexta-feira, viremos falaremos dos destaques da tribuna, edição desse final de semana, e tem muita coisa acontecendo até amanhã, Cláudio. Obrigado. Tem muita coisa acontecendo, sim. Até amanhã. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Valeu, um abraço e muito obrigado.